Boa tarde a todos, prazer mais uma vez estar aqui. Vamos voltando aí do almoço, vamos ver se eu consigo colaborar com um pouquinho de conhecimento para todos nós nesse congresso, nessa jornada, né, magnífica que está sendo. Eu acho que a participação da organização foi fantástica, na figura do Léo, que está ali na mesa, e de todos vocês que realmente estão aqui participando, prestando atenção e levando algo mais para uma sociedade, que é isso que nós precisamos no decorrer da nossa vida. Nós somos ímpares aqui nessa sociedade, mas temos que ser exemplo aí fora, como dedicação, trabalho e ser espelho de muitas pessoas aí. A grande dificuldade aqui vai ser o tempo. Nós temos 20 minutos só para falar, então eu vou falar rápido, eu já falo rápido. Depois vocês me param no corredor se alguém quiser fazer alguma pergunta. Vou citar nomes de parte cientista, de divulgadores espíritas, de pesquisadores espíritas do século XIX e outros séculos mais, que está todo no anais aí. Então, se alguém quiser entrar em detalhes sobre aquela personalidade, só lê os anais que está tudo explicadinho ali, tá? E ficou para mim falar hoje do Espiritismo e as transformações científicas ao longo dos séculos que vem ocorrendo aqui da nossa sociedade e da nossa humanidade. Então a ciência realmente vem transformando e o Espiritismo também vem se transformando juntamente hoje, né? Então aqui com relação a esse pensamento, que nós temos que ter em mente que muitas verdades do passado se tornam hoje a mentira, né, do presente. E de repente a verdade hoje pode se tornar mentira amanhã. Tudo depende do estado que nós estamos. Então desde o início da humanidade nós temos um pensamento religioso aí dos seres, principalmente com os homens neandertais que começaram a sonhar e começaram a enterrar seus mortos acreditando na existência da vida após a morte. Foi aí que começou a se enterrar o ser humano. E hoje nós estamos aqui defendendo esses princípios, juntamente depois com o desenvolvimento científico. E essas duas vertentes, junto com o pensamento geral dessa humanidade, que depende muito do estado evolutivo de cada época, do estado evolutivo de cada humanidade que vem ocorrendo e de cada período que nós já passamos, que é reflexo de nós mesmos aqui. Então, caracterizando a religião como sendo o caminho, o que seria a religião? Que é a busca o veículo da emoção e do sentimento do ser. A religião hoje propagada por Kardec é a melhoria moral do ser. Então é o caminho baseado na doutrina do Cristo que nós vamos seguindo. Então nós vamos tentar ao longo desses séculos aí conciliar, porque são a doutrina espírita e os princípios da transformação científica aí. E a ciência fica com a verdade. Se a religião é o caminho, a ciência é a verdade, porque ela preocupa com o erro. Ela está residindo a conclusões óbvias e fáceis. Ela não aceita silogismo, mas ela aceita estudos, métodos científicos para provar o que aquilo nós estamos falando. Então a ciência é caracterizada como a verdade, para podermos compreender, no final de tudo, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Então nós vamos fazer essas associações. E do início da nossa humanidade, começando há 5, 6 séculos antes do Cristo, aí nós tivemos, principalmente baseado nos filósofos gregos, que eles mesmos constituíam o conhecimento de toda a humanidade. Então a filosofia nesse período, era detentora do poder científico. A filosofia que caracterizava todo o conhecimento, onde se estudava também movimento celeste, a preocupação do universo, de tudo essa constituição. A religião ainda não estava completamente formada, muito menos a parte científica, muitas vezes empírica, mas já começava as descobertas, as pesquisas, juntamente com esses autores. Sócrates foi um deles. Sócrates sempre tentando orientar as crianças o ser de toda uma concepção filosófica. Então, a ciência e a religião era detida pela filosofia grega, que influenciou e nos influenciam até hoje. Aristóteles, Pitágoras, Platão. O Platão, que ele tinha aquela frase célebre dele, conheça a ti mesmo. Ele começa a ver que nós, como Sócrates, somos seres imortais e que essa matéria realmente fica e o que vai é o ser. Não tinha ainda a palavra espírito,
mas era um ser individualizado, segundo Sócrates, Platão. Conheça a ti mesmo seria a maior dificuldade. Então vamos começar as mudanças em nós. Então toda essa concepção de reencarnação, imortalidade da alma, existência de vidas e tudo mais, né? E o estudo do universo era a preocupação desses filósofos. Então aí se baseava realmente o lado científico. Posteriormente a esse período, nós entramos depois da Idade Média, que a Idade Média foi caracterizada aí por 1000 anos, e foi um período muito de atraso para a humanidade. Então surge a religião cristã, porque os cristãos primitivos acreditavam, por exemplo, em reencarnação, eram diferentes. Depois, com o surgimento, com Constantino em 313 depois de Cristo, como religião oficial do Império Romano, o cristianismo, né, o catolicismo apostólico romano, começa então a Idade Média, que vai até lá no século 14, 15, 1000 anos aí. E como que foi feito essa Constituição e como que ocorria isso daí? Então, a partir desse princípio, Ferenstein, a ciência grega não foi assassinada, mas morreu. Primeira coisa, se acaba com a concepção da Grécia, a concepção de mortalidade, reencarnação, de melhoria do ser, né, de tudo mais aí. E a cultura científica se confunde com a igreja. Então, o que começa a acontecer nesse período? Se antes era a filosofia responsável pela nossa ciência, hoje é a religião. Na Idade Média, nesse período, era a religião. Então, a ciência estava extremamente atrelada ao processo religioso, aí, aonde a ciência teria que provar o que a religião fala, o que a religião diz, e se não concordasse, a ciência estava errada, mas sim, a religião era soberana. Então, a interpretação das escrituras da Bíblia era baseada também no interesse. E retoma nesse período a sacralização dos céus. Tudo passa a ser divino e interpretado pela Bíblia segundo a uma época aí. Então aqui, qualquer conhecimento que o homem queira fora das Sagradas Escrituras, se for prejudicial, estará nela condenado, e se for salutar, estará nela contido. Então, tem que estar na Bíblia. Se estiver fora dela, se a igreja, se o clero concordar ou não, se o lado religioso concordar, é aceita, se não é descartada. A Terra é quadrada. É quadrada, e a ciência tem que provar que a Terra é quadrada, porque o sistema religioso fala que é assim. Não pode falar se é redonda. Tá? Então, isso que vem ocorrendo nesse período aí. Só que cada um explica de acordo com o seu interesse. E com o seu estado evolutivo, lógico, que anda junto. Né? Então, você vai explicar numa época, né, uma teoria baseada no seu interesse evolutivo e no seu estado de uma época aí. Então você vê, né, que por isso que a verdade de um dia se pode tornar a mentira de outro, porque se ela for realmente verdade, ela será soberana, como os gregos acreditavam na imortalidade da alma, e continuamos acreditando, e tenho certeza que isso é uma verdade irrelutável aí. Então a ciência ela ganha um pouquinho de prestígio com Santo Agostinho, que começa a estudar de um jeito muito empírico, né? Achava que em cima do planeta existia águas em camadas separadas e tudo mais, mas de um jeito empírico ainda, sem um destaque. Então você vê que nesse período medieval, né, é um pouco de atraso. E duas atitudes marcaram essa pesquisa científica nesse período. A primeira, a negação das ideias pagãs, ou seja, como eu já disse, as ideias da Grécia, reafirmação de uma nova religião, você tem que reafirmar, então nega tudo aquilo que se falava no passado. E segundo, exortação dos estudos da obra. O mundo, tudo foi baseado na Bíblia, em um único livro, onde Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º, criou o paraíso, como criou o inferno, como criou o céu. E às vezes, e hoje ainda continua criando, e sofremos influências disso daí. Se cria realmente um modo religioso de barganha. As universidades, que é um ponto importante do século XIII. Por que é importante? Porque a igreja, que detinha todo o conhecimento, as aulas, as orientações, as discussões, era tudo baseado na parte religiosa. E começa a surgir as universidades, que são núcleos de estudos, que começam a desvincular desse sistema. Aí a ciência começa gradativamente, bem gradativo, a começar a se desvincular e estudar e começar a ter opinião própria. Opinião formada e baseada em estudos. Então é fundamental o início da universidade aí. E a partir desse momento, então, pega fogo o circo entre a ciência e a religião.
começa então a ocorrer no final da Idade Média e o início de uma nova época, de uma nova era, chamada Renascimento, aonde vai ter renascer as ideias da Grécia, né? E começa a ter um atrito. Então, com o Renascimento, começa a renovação literária, artística, científica e de tudo mais. As ideias inovadoras e originais, baseado na ciência da antiguidade. Imortalizou Descartes, penso, logo existo. Vem o lado racional, começa o dualismo, separação então da igreja, do lado religioso e do lado científico. Eu penso, então eu existo, eu tenho que ter o raciocínio. Copérnico, Galileu Galilei aqui na Inquisição, na Santa Inquisição, porque se ele não volta atrás no que disse, Galileu Galilei, por exemplo, descobriu a gravidade. Se ele não volta atrás, ele era condenado à morte. Então você vê que começa essa separação e formar cientistas com pesquisa e baseado em estudos aí. Primeiro ponto, então, principal é contestações das velhas tradições, rompimento. Então aí nesse período nós temos rompimento da religião com a ciência. E o mundo deixa de ser sagrado, porém não deixamos de acreditar em Deus. É diferente, não é? Deixou de ser sagrado, nem é tudo é baseado numa escritura, mas sim agora começa a divisão aí. E aí começam então os conflitos, que nós somos evolucionistas, as pesquisas são evolucionistas, os trabalhos Darwin vem provar todo um sistema evolutivo e começa os conflitos aonde a parte religiosa não aceita isso daí, acredita mais no criacionismo. Então o sistema evolutivo é a ascensão e sempre. Passando posteriormente então desse período de conturbências, depois vem a Revolução Industrial francesa, inicia-se então os novos paradigmas científicos de uma época aqui, do comportamento humano, que começa a influenciar uma sociedade. Então a ciência é dada ao homem para o seu adiantamento em todas as coisas, com relação ao conhecimento, porque o adiantamento moral quem vai dar é o sistema religioso, que nós vamos ver mais para frente. Então a ciência acaba mudando também esse desenvolvimento científico e tecnológico, os costumes de uma era. Agora muda de acordo com o nosso estado evolutivo moral também. E aí você vê que quanto mais nós vamos evoluindo hoje, o sistema científico, o sistema moral não evolui, não acompanha com jeito. Então evolui nos costumes. E você vê que com o período vai passando, a moral vai diminuindo, né? Não é mais ou menos assim que acontece? Hoje está assim. Então tem uma revolução desses costumes. Só que a ciência não transforma o homem moralmente. Aí é o papel da religião. Por isso essa interação que nós estamos tentando fazer hoje, interagir a ciência com a religião, tá? E nesse século de luz, século XIX, o Espiritismo, baseado numa ciência positivista. O que ele faz, o Espiritismo, como disse hoje o Vladimir na primeira aula? Ele vai simplesmente observar, comparar, analisar e remontar os efeitos às causas, chegando às leis que regem, deduzindo as consequências e buscando aplicações úteis para aquilo. Então o Espiritismo, ocorreu o fato de ele vir explicar isso daí. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma via preconcebida, não, nenhuma hipótese. A existência, a intervenção dos espíritos, o perispírito, reencarnação e qualquer outro princípio da doutrina, não foram esses fatos que vieram a posteriores confirmar a teoria, mas foi a teoria que veio subsequente explicar esses fatos, porque os fatos ocorreram e foram estudados e codificados por esse espírito Allan Kardec, que veio codificar essa doutrina e trazer explicações para aqueles fatos que estavam ocorrendo. Então não foi nada preconcebida, não, foi um novo paradigma antimaterialista dessa época. E para divulgar em termos de ciência e trabalhadores científicos espíritas, nós tivemos Ascov, Russo, Wallace, Guillet, Lambroso, Meyers, Richard, Camille Flammarion, Gabriel Delame, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, Ernesto Bozano, como já foi citado hoje em suas pesquisas, Thomas Edison, William Crooker, em inglês, com as pesquisas de materializações, aí tudo realmente impulsivando, levando realmente esse lado de estudo, de ciência para a doutrina espírita aqui.
Então, por isso que o Espiritismo é uma ciência, porque estuda à luz da razão as pesquisas e os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritas e que são naturais. Então, Kardec sempre afirma que o Espiritismo é uma ciência porque trata da natureza dos espíritos e o destino desses, e de suas relações com o mundo corpóreo, porque na verdade nós somos um só, nós não somos espírito e matéria, nós somos esse ser complexo. Então nós temos que estudar essa doutrina com esse pensamento de união. E o Espiritismo traz isso, porque nós chegamos a uma época da nossa fase que a gente acredita em coelhinho da Páscoa. E depois nós acabamos acreditando em Papai Noel, como eu acreditei um bom tempo. E posteriormente se acredita em Jesus, que hoje se debate a sua não existência. Por quê? Porque se baseia em estudos de uma idade anterior, de uma idade média. Porque a hora que você vê o livro Deus, uma ilusão, de Dawkins, quando eu li isso, todo mundo critica ateu. Ateu não é que às vezes é ateu, mas é a concepção daquele Deus punitivo, daquele Deus rancoroso, que isso é criação nossa. Mas não, nós temos um Deus bom, soberano, único. E o Espiritismo vem explicar o porquê que você acredita nesse Espírito elevado que encarnou aqui no nosso planeta chamado Jesus. O porquê das coisas, que você não precisa de enjoelhar, muito menos em milho para pedir ao Cristo. E quando você for levar o seu pensamento a Ele, você também não precisa de estender as mãos e ficar olhando para o céu. Porque se Deus está em todo lugar, por que eu tenho que olhar para cima para rezar? É a mudança consciencial. Então o Espiritismo vem explicar para nós realmente o porquê que eu creio nele e o porquê eu sei da sua grandiosidade. E eu sei da sua grandiosidade porque eu começo a conhecer a minha pequenez e ver meu tamanho. Como já dizia um astrônomo, a astronomia foi muitas vezes importante para colocar o homem no seu devido lugar. Se nós quisermos saber o nosso tamanho, nessa imensidão de 200 bilhões de estrelas, olhamos para o céu à noite, aí nós vamos ver. E vamos ver então a imensidão de um Cristo que há 4,7 bilhões de anos, como a Terra começou a ser formulada, ele já estava participando dessa formação do nosso planeta. E às vezes eu me pergunto, onde será que nós estávamos nesse processo evolutivo aí? Então, quanto mais nós avançamos, mais os cientistas vão convencer das realidades das ordens subjetivas, dos fenômenos universais. Somente o materialismo não bastará realmente para elucidar a alma humana, para elucidar o ser, porque nós não somos só matéria, nós somos matéria e nós somos espíritos. Hoje aqui nós somos espíritos materializados, porque nós vivemos muito mais tempo na espiritualidade do que na matéria. Então, a partir desse momento, dessa junção, que nós vamos começar a compreender realmente quem somos nós, como que somos nós, né? Como que isso daí ocorre, essa dinâmica. Então a ciência, mais cedo ou mais tarde, vai partir para esses estudos que vem ocorrendo aí. E eu acredito sim, né, que a Terra está evoluindo gradativamente, a sociedade vem evoluindo tecnologicamente muito rápido e moralmente muito pequena, mas está evoluindo, e eu acredito que realmente o Espiritismo traz essa ascensão. Hoje no censo do IBGE 1.3, nós somos de espíritas consagrados, que diz que eu sou espírita, e eu tento ser espírita todo dia, e sabemos que 62% das outras religiões acreditam em vida após a morte. 60% dos católicos acreditam em reencarnação. Então nós vemos muitas religiões hoje compartilhando da nossa doutrina, dos nossos ensinamentos, que não são novidades. A reencarnação não é novidade para a humanidade, nós já acreditamos muito nela. Então, outras religiões, eu não acho que o planeta vai se tornar todo mundo espírita, mas vai ter pontos entre as religiões interligando, que vai trazer evolução, porque a hora que nós partimos do momento que nós somos imortais e reencarnamos, o que eu estou fazendo de mal, de ruim para o planeta, para o meu próximo, eu vou pegar isso mais para frente. Então eu tenho que tentar fazer sempre o de bom. Então o Espiritismo vem trazer essa propulsão e essa alavanca para nós. E por que ele vai trazer esse progresso para o nosso planeta? Porque ele junta essas três vedetes. Ele, como eu disse no começo, a religião sendo o caminho, buscando a emoção e o sentimento, a religião buscando a evolução moral do ser, e a ciência preocupando com o erro e os trabalhos, indo contra as deduções óbvias, porque a ciência é a verdade. E a partir da religião e da ciência, no meio interligando a nossa filosofia.
A filosofia que é o que para nós? É a vida. E é a vida que é a mente e as gerações de ideias e emoções. Então nossas ideias, as nossas emoções, o nosso comportamento atual é o balanço entre a religião e a ciência, entre a razão e a emoção, que tem que ter esse equilíbrio para nós sabermos de onde viemos, quem somos e para onde vamos. E baseado em que nós temos que evoluir hoje? Baseado no ensinamento do Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida realmente para todos nós. Muito obrigado.